Fala galera, vamos! Fluminense classificado para as quartas de finais da Sul-Americana 2025, né? Tava aqui vendo o jogo do São Paulo agora, disputa de pênalti, São Paulo se classificou nos pênaltis, né? E daqui a pouco vamos ter, daqui a pouco não, acho que amanhã, quinta-feira, vamos ter a definição de Lanús e Central Córdoba para ver quem vai enfrentar o Fluminense nas quartas de final da Libertadores. Fluminense classificado, tudo tranquilo. Vem comigo nesse pós-jogo de Fluminense e América de Cali pela Sul-Americana 2025. Como eu falei no pré-jogo, um jogo que eu não esperava, né? Eu não sabia o que ia acontecer, né? Que eu tava meio que nervoso um pouquinho, mas enfim. O Fluminense entrou em campo com a escalação que todo mundo já esperava, né? Mais ou menos, né? Só teve uma alteração que eu não gostei, a torcida do Fluminense não gostou. Né? O Fluminense entrou com o Fábio Samuel, Xavier, Manuel, Freitas, Genê, Martinelli, Hércules e Lima. Vou falar mais pra frente. Kevin Serna, Ayrton Serna agora. Agora eu vou chamar só de Ayrton Serna. Tem jeito. Não fala do meu bagre. Meu bagre preferido. Ayrton Serna. Não tem pra ninguém. E Agostinho Canóbio e Everaldo. Né? Não gostei da entrada do Lima. Né? Acho que o Lima ele tá passando um momento não muito bom. Cara, e é até ruim pra ele continuar passando por isso e jogando. Porque assim, a torcida... Pô, no telão aplaude todo mundo, fala o nome de todo mundo. Mas chegou na hora do Lima, a torcida vaiou. Então, assim, eu acho que o Renato poderia prevenir mais o jogador. O Renato poderia pensar um pouquinho no emocional do Lima, que, ao nosso ver, futebolisticamente falando, não tá bem. E o Lima, ele é um jogador muito útil para o elenco, mas ele não tá no bom momento. Ele tá passando um momento ruim. Infelizmente, acho que todo jogador acontece isso. Mas como o Renato é um cara de grupo e tal, talvez queira dar confiança para ele, mas eu acho que isso não tá fazendo bem a ele, né? Eu achei que o Renato entraria com o Ganso, por estar jogando no Maracanã, ter o controle de bola e tal, não precisar se expor tanto. E até com a Costa, quem sabe, né? Mas acho até que ele foi razoavelmente bem, mas só não gostei da entrada do Lima, né? O Fluminense, com intensidade, ele começa bem no jogo. Com um minuto de jogo, o Serna cabeceia, né? O Serna cabeceia, o zagueiro tira a bola, pega no pé do zagueiro, a bola sobe pro Martinelli sozinho. Martinelli pegou a bola e puf, jogou a bola lá na lua. Mas tudo bem, também Fluminense intenso, mas um jogo assim, tecnicamente falando, um jogo muito feio, cara. O time do América de Cali é um time muito físico, é um time que, aguerrido, briga, dá pancada, sofre cartão, mas assim, é um time muito limitado tecnicamente. Porque se for depender de bola por bola, é um time muito fraco. Me surpreendeu, porque eu achei que o time da América de Cali viria com uma intensidade maior, com uma força maior, né? Mas acabou não vindo, né? Então vamos lá. Peguei alguns momentos do jogo, sempre faço minha anotação aqui. Aos 8 minutos, gol do... Não, aos 8 minutos não, minto. 26 minutos de jogada perigosa de Serna, chance perdida do Everaldo. Serna chegou bem, fez o cruzamento e o nosso EV acabou perdendo. Serna muito bem, eu vou falar mais um pouquinho da área individual. E o jogo foi se arrastando, um jogo muito modorrento, um jogo feio, né? Teve 3 lances de perigo, assim, o América de Cali no primeiro tempo não chutou uma bola no gol, chutou só no finalzinho mesmo, que o Barros chutou e o Fábio defendeu. Mas assim, nada demais, segundo tempo começa do mesmo jeito, na América de Cali fazendo substituição, botou o Lucumi, botou alguns jogadores, mas nada que vinha surgir algum efeito, né? Então, aos 55 minutos, o gol do Fluminense, ele nasce uma roubada de bola do Canóbio. O Canóbio que vem crescente, já veio falar isso aqui nos meus pós-jogos, no meu pré-jogo também, que o Canóbio ele tem crescido muito de produção. O Canóbio ele tem crescido muito de produção, apesar de a gente não gostar do valor que a gente pagou no Canóbio. Não é que o Canóbio é como é que eu vou falar pra vocês? Ele é um pereba, mas não é um pereba, né? Master dos Master. Ele tem sua utilidade, né? Para alguns tipos de jogo, por exemplo, marcação-pressão. O Canóbio e o Serna faz como ninguém. Eles fazem uma marcação-pressão muito forte. Só que é aquilo também, com a bola no pé é uma parada assim, lastimável. E ele com a bola no pé é muito ruim. Então, assim, eles têm essa dificuldade deles. Mas o Canóbio roubou a bola, deu no Martinelli, que ao contrário do primeiro lance que ele pegou, ele zuniu a bola, pegou e deu um chute, e o goleiro já ficou meio que sem reação. Aí meio que o América de Cali veio pra não perder. Eu achei estranha a postura do América de Cali, porque contra o Bahia eles tiveram uma postura totalmente diferente. Travaram o jogo aqui na Fonte Nova e levaram o jogo lá pra Cali. Mas, assim, e ganharam de 2-0, de uma tranquilidade terrível, né? Então, assim, gente, vamos lá. Vamos pensar aqui agora com calma.
O Fluminense se classifica, muito bom financeiramente e tal, mas o time do Fluminense tem problemas. Tem problemas, dá muito espaço. O time do Fluminense dá muito espaço, gente. E eu tenho batido nessa tecla aqui desde que a gente voltou do Mundial. O Fluminense tem um time que dá muito espaço. O Fluminense é um time que tem que tomar muito cuidado nessa questão. Por quê? Porque tá vindo competição, tá se afunilando. Porque semana que vem tem o jogo contra o Bahia, contra a Copa do Brasil. Agora tem o jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Que é em Bragança Paulista. E olha que eles estão a 8 jogos sem vitória. Eles vão querer ganhar da gente. Então, assim, o espaço que a gente dá é capaz de a gente tomar 2 ou 3 gols lá em Bragança Paulista. O Fluminense é um time que dá muito espaço. E a zaga tá desfalcada e tal, a gente entende. Mas o Renato precisa montar uma estratégia que dá mais consistência. Eu iria com 3 zagueiros, tá? Com 3 zagueiros não. Eu iria com 3 volantes. Pra dar aquela consistência mais e tal, enfim. Mas voltando a falar do jogo já, o Fábio, capítulo à parte agora pro Fábio, momento clubista meu, Fábio. Cara, marca histórica. Fábio, ele desde que ele chegou, a gente nunca nem chegou a disputar questão de goleiro. Claro que ele teve várias falhas. Ele teve a falha contra o Olímpio em 2022, teve falhas em 2023, 2024, tem falhas agora contra o Palmeiras. Mas, cara, não adianta. O Fábio, ele é absurdo. O Fábio, ele dá uma tranquilidade muito grande. E se você for ver, a gente nem discute mais sobre goleiro desde 2022. Desde quando o Fábio chegou. A gente não tem mais a discussão de, precisamos de um goleiro reserva. Tira o Fábio, que não sei o quê. A gente reclama quando tem que reclamar. Mas, assim, quem vai tirar o Fábio do gol hoje, do Fluminense? E isso é uma preocupação, porque o Fábio tá com 44 anos. Sabe, sei lá até quando ele vai jogar, né? Virou o maior jogador da história, né? Que jogou bola, né? Em partidas. Mas assim, o Fábio, ele tem um capítulo à parte, cara. Ele é absurdo. Absurdo mesmo. Se a gente é campeão da Libertadores, se a gente for campeão carioca, ganhando do Flamengo de 4-1, se a gente tem vários jogos emblemáticos, tem a ponta do Fábio lá. No Mundial de Clubes que a gente chegou à semifinal, o Fábio tava lá. Então o Fábio, ele merece sim todo o mérito, né? Todas as homenagens prestadas a ele. E, cara, muito bom a gente ter o Fábio, porque há 3 anos não discute sobre o goleiro. A gente discute sobre laterais, a gente discute sobre zaga, a gente discute sobre meio de campo, a gente discute sobre volante, sobre atacante, sobre hoje, que a gente não discutia, né? Desde 2002 a gente discutia sobre Germancano, sobre centroavante, né? Passamos a discutir. Passamos a querer contratações. Mas sobre goleiro, não. Sobre goleiro a gente sempre fala, pode esperar. A gente viu um goleiro, a gente tentou o Lucas Arcanjo, a gente tentou uma negociação, mas tipo assim, tranquilo porque sabe que tem o Fábio, né? Eu acho que isso é uma preocupação pro ano que vem, a gente vai ter que falar mais sobre isso, mas assim, o Fábio merece um capítulo à parte, porque o Fábio é um dos maiores goleiros da história do Fluminense, tá? O Fábio é um dos maiores goleiros da história do Fluminense, sem ter mais discussão, né? Pelo que ele se entrega, pelo profissional que é, pelo homem de caráter que é, e, cara, porque ele também foi fundamental na nossa Copa Libertadores, né? Já tô aqui me emocionando falando do Fábio, né? Mas, assim, o Fluminense fez o que tinha que fazer, não deu chance pro azar, não deixou o América de Cali crescer na partida, jogou bem demais, e agora a gente, amanhã com calma, a gente vai poder falar sobre cada jogador, a gente vai trocar ideia aqui, mas assim, entenda uma coisa, Tricolor, a gente está classificado para as quartas de final sul-americana, a gente está classificado nas quartas de final da Copa do Brasil e a gente está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Tá ótimo até agora, mas vamos buscar por mais. Boa noite, até amanhã, fiquem com Deus e até a próxima. E amanhã tem pré-jogo de Flamengo e Internacional e pós-jogo de Flamengo e Internacional com o Juan Flá. Irmão Flu, se despede com alegria. Vamos por mais. Ayrton Senna neles.